Eu comecei em 2013, apenas como um interessado, curioso na tecnologia. E quando eu finalmente entendi o Bitcoin, depois de ler alguns artigos, eu fiquei fascinado, virei um entusiasta quase que instantaneamente. E desde então que eu venho pesquisando, escrevendo, tentando estudar, entender, e comecei a investir logicamente em 2014 mas é um processo evolutivo de entendimento e da convicção como um investimento também. Mas essa é uma parte, não é a única parte da tecnologia. A gente tem que olhar por vários prismas, não apenas o preço. O preço é uma das partes interessantes, sem dúvida, e é a que mais chama atenção, é claro, mas não é a única variável. Sim, o preço foi estilo montanha-russa, subiu bastante, caiu, tivemos uma grande euforia em 2017, início de 2018, e o mercado veio corrigindo para, eu diria, depurar ou até expurgar muitos dos excessos que ocorreram em 2017. Mas quando a gente olha como um ecossistema, do ponto de vista de difusão da tecnologia, a gente vem crescendo e o ecossistema como um todo vem amadurecendo bastante. E aí a gente olha por várias métricas, em termos de usuários, de empresas, de infraestrutura, investimento no setor como um todo, a adoção também, né? Então tem muitas variáveis que é preciso analisar além do preço. O preço é importante, mas ele é apenas uma parte importante do ecossistema como um todo. Então, sim, a tecnologia é descentralizada, mas como os governos e reguladores estão olhando para ela e tentando entender ela e como aplicar as leis existentes ou até novas nesse mercado. Bom, se a tecnologia ela tem esse caráter descentralizado, e ela não é única, assim, a própria internet é, de certa forma, bastante descentralizada, mas eu diria que hoje tem alguns países mais amigáveis com relação à regulação. Temos Suíça, que tem até o chamado Crypto Valley, perto de Zurique. Temos a Estônia, Malta está querendo ser um hub também. No Japão já tem alguma regulação mais no sentido de entender como as exchanges podem operar. Então eu diria que hoje os melhores países são os que estão buscando antes entender, esclarecer também, que é um ponto muito importante, não trazer novas leis ou novas regras, mas sim trazer menos incerteza jurídica, incerteza regulatória. Então esses eu diria que são talvez modelos que a gente possa olhar. E os Estados Unidos de certa forma também, mas acho que lá ainda tem muita coisa para avançar também. Muito bem, então se o Bitcoin é uma moeda, é um ativo, um bem e mercadoria. Esse é um grande debate, talvez até mais para os economistas, porque se a gente olha o Bitcoin pelas três funções clássicas de moeda, unidade de conta, reserva de valor e meio de troca, o Bitcoin não é nenhuma dessas de maneira satisfatória. Então se a gente olha por esse prisma, não, o Bitcoin não seria moeda. Mas é preciso olhar além dessa característica ou dessa classificação e entender se a tecnologia tem utilidade ou não. Por isso eu prefiro ver mais entender o Bitcoin e talvez classificá-lo como uma commodity, uma mercadoria e é um ativo como outro qualquer. Ele pode ser usado como meio de troca? Pode. Ele pode ser usado como moeda nesse sentido? Pode. Isso não quer dizer que ele é classificado como moeda, mas eu diria mais uma commodity, ou que eu gosto de dizer que é o ouro digital. Como funciona o armazenamento de criptomoedas? Hoje nós temos várias carteiras, vários dispositivos onde você pode custodiar elas. Tem desde uma carteira mais simples, que é num telefone ou no ambiente web, carteiras online, até os mais sofisticados, que são carteiras em hardware, em papel, multi-assinaturas. Então é preciso olhar esse espectro de segurança e acessibilidade. E para cada finalidade. Por exemplo, ninguém guarda R$100 num cofre, num bunker na Suíça. Bota na carteira. Mas se a gente estiver falando de milhares ou milhões de reais, aí sim é preciso usar um dispositivo de segurança muito maior, muito mais seguro do que simples carteira no bolso. Então eu tenho que entender qual é o objetivo do armazenamento. Então como eu estou vendo esse caso da Quadriga, que é uma exchange canadense, que o CEO supostamente faleceu e só ele tinha acesso às senhas que davam acesso às carteiras e os fundos dos clientes. Primeiro de tudo, é preciso saber com qual exchange ou qual é a contraparte que você está lidando. E não importa o país, por isso que isso é muito importante. E no passado aconteceu, no Japão, quando a gente tinha a principal exchange, que era a MTGOX, que reza a lenda que o sujeito, o CEO da empresa, tinha todos os fundos dos clientes, milhões de dólares equivalente em bitcoins, numa carteira de telefone.
e ele foi hackeado, é o maior roubo de bitcoins até hoje, o processo ainda está sendo julgado pelas autoridades japonesas, mas então é preciso entender como a contraparte, quem você está usando, está custodiando as criptomoedas. Então é importante separar o que é a tecnologia, então o hack, o roubo não foi na tecnologia em si, mas sim um terceiro que estava custodiando, talvez adotando práticas inseguras de gestão ou até tecnológicas. Por isso é importante saber qual é a contraparte quando se usa uma exchange. Sim, o Bitcoin ainda é o principal, digamos, a porta de entrada para esse mundo, mas não é o único. Eu acho que é preciso entender o propósito de cada criptomoeda, falando como um projeto, para entender quais são as funções ou qual a utilidade de cada um desses protocolos que foram criados. Sem dúvida que hoje temos o Bitcoin como o primeiro, o Ethereum ainda bastante promissor. Há alguns concorrentes ao Ethereum, como o EOS, o Neo, temos o Tezos, que está ainda para ser lançado, tem o Definity, e aí tem uma série de outros protocolos até mais semelhantes ao próprio Ethereum, no termos de uma plataforma para aplicações descentralizadas e até mais flexível. Em termos do Bitcoin, como um ativo descentralizado, um ouro digital, eu diria que ainda está dominando. Talvez alguns nichos específicos para alguns casos de uso, como de privacidade ou pagamentos muito instantâneos, Monero, Dash, e aí tem diversas outras. Mas acho que o ponto-chave é entender este projeto, esta cripto, traz algo de novo, de essencial, que pode fazer com que ela seja usada de forma massificada ou não. Essa deve ser o ponto de partida para analisar se a cripto pode ou não decolar. Eu sou analista-chefe da XDEX, a gente começou a operar, abrir as portas para o público foi em outubro de 2018, então a gente está operando cerca de 6 meses. E a exchange está começando, começamos inicialmente com Bitcoin e Ethereum, com taxa zero para negociação com Bitcoin. E em janeiro introduzimos Bitcoin Cash, Ripple, Zcash, Dash e Litecoin também. Então hoje temos 7 criptos sendo negociadas na plataforma. A plataforma simplificada ou a básica é para aquela pessoa que simplesmente quer comprar o Bitcoin ou vender em algum momento, mas não precisa estar todo dia ou a cada hora comprando e vendendo, e não precisa da agilidade e nem de funções mais avançadas. Para isso é a plataforma básica. Para aqueles traders que realmente querem estar negociando o dia todo, fazendo arbitragem, aproveitando alguma oportunidade, utilizando gráficos para identificar momentos de entrada ou de saída, aí a gente tem a plataforma que a gente chama de profissional, que aí tem funções muito mais avançadas, vários tipos de ordens, com stop loss, ordens iceberg e uma série de outras funcionalidades para auxiliar esse trader avançado. Eu diria que ativos mais traders, então em termos de que estão ativamente negociando na plataforma, é mais o pessoal profissional. Então a XDEX ela é uma exchange cujos sócios são sócios da XP Investimentos e a General Atlantic, então ela vem já com um grupo de peso por trás. Acho que isso dá muita credibilidade, confiança e tranquilidade para quando se opera como exchange, que é algo que a gente viu no passado ser um fator crucial. Então acho que esse é algo de cara muito importante. E a própria plataforma também, que é a plataforma que eu diria mais profissional do mercado, com todas essas funcionalidades avançadas, e a liquidez também. A gente acessa os principais pools de liquidez mundial, então a gente consegue conectar essa liquidez lá fora e trazer para dentro, para que qualquer um possa negociar a qualquer instante do dia, do fim de semana, e sempre tem um mercado ali para poder fazer as suas negociações. Assim, vendo a XP como uma empresa inovadora do mercado tradicional, financeiro tradicional, de investimentos, e atenta ao que está acontecendo de inovação no mundo, e vendo o crescimento que teve a tecnologia no mundo inteiro e no Brasil também, em termos de volume de negociação, de clientes cadastrados, obviamente que ela viu que precisava estar dentro desse mercado e explorar as oportunidades para poder aproveitar tudo o que está acontecendo nessa grande disrupção tecnológica. Esse foi o principal racional por trás da entrada do Grupo XP no mundo de criptoativos. Essa eu diria que é uma ciência ainda nascendo e se desenvolvendo, porque sem dúvida que hoje quando a gente fala de ações ou títulos, valores imobiliários, títulos de dívida, a gente já conta com metodologias de avaliação bastante consagradas e já não há mais dúvida sobre como valorar um ativo.
No caso dos criptoativos, né, os ativos digitais, isso ainda não é tão claro, até porque eles não rendem nada, são ativos sem rendimento, é como o ouro, por exemplo, que é uma commodity, por isso eu sempre acho a comparação muito pertinente. Então, como valorar esses ativos é algo que a gente está aprendendo ainda. A resposta simples, cara, é oferta e demanda. Então esse jogo de forças, quem está ofertando no mercado e quem está procurando, buscando esse ativo, é assim que é determinado o preço. Mas quanto isso pode valer no futuro, que acho que é a pergunta que todo mundo sempre quer responder, a gente ainda está tentando entender como isso pode impactar. Acho que é sempre importante a gente entender quais são os drivers de demanda, então o que pode fazer com que esses ativos sejam cada vez mais demandados e usados no futuro, vis-à-vis a sua oferta, a sua quantidade no mercado. Pelo menos essa equação, ou esse lado da equação, a oferta, já está sabida, que a gente sabe quantos ativos vão existir, no caso do Bitcoin, por exemplo, que são 21 milhões de unidades. Isso não há dúvida. É claro que essa volatilidade e instabilidade vem justamente dessa incerteza de como a demanda vai se comportar no futuro. Muito bem, então qual a diferença entre o ICO, o IEO e o STO? Então, vamos explicar. O ICO é Initial Coin Offering, ou oferta inicial de criptomoeda. O IEO é Initial Exchange Offering, então oferta inicial de um exchange. E o STO é Security Token Offering, seria uma oferta de um token, um valor mobiliário. Todas essas formas de levantamento de capital, elas acabaram sendo muito difundidas e conhecidas quando tivemos a febre dos ICOs em 2017 e 2018. Que é uma forma de levantamento de recursos usando o blockchain. Normalmente o blockchain usado é o do Ethereum, ou foi o mais usado para isso. Eu entendo que o que tem de mais interessante nesse mercado é justamente essa forma de levantar capital, acessando o globo inteiro, numa rede que é global por definição, então você capta e acessa recursos em todo o planeta, isso é transformador. Em tokens que podem ser transferidos com muito mais agilidade. Então imagina como hoje a gente está no Brasil, a gente não consegue transferir facilmente a custódia de uma ação nacional para o Japão, isso é impossível, mas com tokens isso é possível. Então essa questão global, acesso à liquidez mundial, sem fronteiras, tokens que podem se transferir com muita facilidade e até o fracionamento do token, que também é algo que hoje com as ações não é tão fácil, são componentes que fazem com que essa forma de levantamento de capital seja muito atraente. Hoje eu acho que as outras ideias, passando a febre dos ICOs, aí temos os STOs, que é levantar recursos para investimento em valor imobiliário por meio dessas redes, por meio das plataformas em blockchain. A gente está vendo esse mercado começar eu diria, explodir ainda é cedo, mas acho que vai crescer bastante essa forma de levantamento de capital para valores imobiliários comuns. Quero agradecer a oportunidade e o evento, pelo que eu vi, já está sensacional e espero poder palestrar logo agora.